O espaço sempre nos reserva surpresas, mas poucas são tão intrigantes quanto o cometa 3I Atlas. Descoberta de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, financiado pela NASA, esse intruso de fora do sistema solar tem deixado astrônomos de queixo caído. À medida que se aproxima do perielo, seu ponto mais perto do Sol, previsto para 30 de outubro de 2025, novas observações revelam comportamentos cada vez mais peculiares. De um brilho inesperado a uma coloração enverdeada, 3I Atlas não para de desafiar nossas expectativas. Neste vídeo, exploramos o que há de novo nesse mistério cósmico, porque ele pode reescrever o que sabemos sobre objetos interestelares. Preparem-se para uma jornada pelo inexplicável. A descoberta e a trajetória misteriosa. Tudo começou em 1º de julho de 2025, quando o telescópio Atlas, operando no Chile, flagrou um ponto de luz se movimentando a velocidade insanas, cerca de 221 mil quilômetros por hora, ou 61 quilômetros por segundo. Confirmado como o terceiro objeto interestelar detectado, depois do Oumuamua em 2017 e BI Borisov em 2019. 3I Atlas vem da direção da constelação de Sagitário, sugerindo uma origem em outro sistema estelar, possivelmente ejetado há bilhões de anos. Sua órbita hiperbólica significa que ele não orbita o Sol. É um passageiro temporário, acelerando para até 68 km por segundo até o final do mês de outubro. Inicialmente classificado como cometa por sua coma, nuvens de gás e poeira e cauda, 3I Atlas já mostrava anomalias. Observações pré-descoberta remontam a 14 de junho de 2025. Sua aproximação mínima da Terra foi de 1,8 UA, cerca de 270 milhões de quilômetros da Terra, sem risco de colisão. Mas o que realmente intriga é sua reação a uma ejeção de massa coronal solar em 25 de setembro de 2025. Em vez de fragmentar ou brilhar como esperado, ele manteve-se anti-cauda, apontando para o Sol. Um fenômeno raro e inexplicável. Agora, em 21 de outubro de 2025, o cometa entra em conjunção solar, ficando escondido atrás do Sol da perspectiva da Terra, o que pode explicar o silêncio recente de agências como a NASA devido a uma paralisação orçamentária. Novidades que deixam os cientistas sem palavras. Desde julho, uma enxurrada de estudos, quase 70 até setembro de 2025, trouxe revelações chocantes. O telescópio Hubble, em observação de 21 de julho, quando o cometa estava a 277 milhões de milhas da Terra, estimou o núcleo entre 440 metros e 5,6 quilômetros de distância, envolto em uma cápsula de poeira em forma de gota. James Webb Space Telescope, em 6 de agosto, usou seu espectrógrafo de infravermelho próximo para analisar a composição com dados ainda em processamento, mas o preprint sugere variações espectrais inesperadas. O satélite TESS monitorou variações de brilho, revelando um aumento súbito em 2025, possivelmente por ejeções de gás. A forma do cometa alongada como um charuto e sua cauda rica em cianeto, detectada em emissões, indicam uma composição volátil, mas sem fragmentação esperada. Medições de polarização mostram uma superfície rugosa com grãos variados.
E o mais estranho é que o cometa está virando verde, possivelmente por minérios hidratados reagindo à luz solar. Observações da ESA, como as sondas de MERS Express e ExoMERS, em setembro, confirmaram que o 3I Atlas pode ser o cometa mais antigo já visto, com até 3 bilhões de anos a mais que o Sistema Solar. Essas anomalias, como anticauda e o brilho sem queda, sugerem que o 3I Atlas não é um cometa comum. Poderia ser um fragmento de um planeta destruído ou algo exótico de outra estrela. As respostas estão nos dados de missões como Sorro, SpaceX e Maven, que continuam rastreando. As especulações: tecnologias alienígenas ou fenômeno natural? O hype em torno do 3I Atlas gerou teorias malucas, incluindo a ideia de ser uma sonda alienígena. Cientistas como Avi Loeb especulam que se o tamanho grande e a aceleração não gravitacional poderiam indicar propulsões artificial, mas refutações vêm rápido. O tamanho inicial de 10 km foi revisado para 5,6 km no máximo, e a trajetória segue dinâmica natural, sem manobras intencionais. Papéis de pesquisadores como AKM apontam que ejeções são explicadas por sublimações de gelo e não por tecnologia. Para muitos, é uma lição: não pule para aliens sem dados sólidos. Como divertido que seja imaginar, precisamos esperar os fatos se assentarem. Se for alienígena, seria o maior achado da história. Se natural, ainda revela segredos sobre o espaço interestelar. O que vem a seguir? Perielo e além. Em 30 de outubro de 2025, o 3I Atlas atinge o perielo de 1,4 UA do Sol, acelerando ao máximo, infelizmente invisível da Terra para conjunções solar. Mas a sonda europeia CLIP da NASA pode capturar partículas de sua cauda iônica. Dados da JOICE da ESA chega em fevereiro de 2026. Até lá, observatórios como Gemini e independentes continuam o trabalho, especialmente com a NASA em paralisação. 3I Atlas se afasta rumo a Sagitário, a mais de 800 milhões de quilômetros do Sol por novembro, sumindo para sempre. Mas deixa perguntas. Como muda o perielo? Vai se quebrar? De onde veio de verdade? Um lembrete desconhecido. O 3I Atlas não é só um cometa, é um enigma que expõe nossa fragilidade científica. Seu brilho verde, cauda anônima e origem antiga nos forçam a repensar o cosmo, seja natural ou algo mais, e nos une em curiosidade. Fique ligado no Natureza e seus Mistérios para desvendarmos os nossos próximos mistérios. Inscreva-se, curta e comenta, e me diz aqui nos comentários o que você acha sobre o cometa 3I Atlas. Até o nosso próximo mistério. Uma das perguntas mais antigas da humanidade é: estamos sozinhos no universo? Com bilhões de planetas lá fora, será que a vida surgiu somente aqui? Em 2025, o rover Perseverance da NASA trouxe pistas que podem mudar isso. Rochas que chocaram os cientistas. Possíveis sinais de vidas antigas em Marte? Bem-vindos ao Natureza e seus Mistérios. Hoje vamos mergulhar nos mistérios do planeta vermelho. O Perseverance, ou Perse, como os fãs chamam, pousou em Marte em fevereiro de 2021. Sua missão: explorar a cratera Jezero, um antigo lago seco, em busca de sinais de vidas microbianas. Por quê? Marte já teve rios? Sim, Marte, há bilhões de anos, já teve lagos e oceanos. Onde há água líquida, possivelmente pode haver vida. Em 2025, o Perse completou 4 anos no planeta vermelho.
Ele disparou 500 mil tiros de laser como instrumento Supercam. Uma marca incrível, analisando rochas à distância para desvendar composições químicas. Mas o que realmente chocou os cientistas foram as rochas encontradas no chão da cratera. Elas contam uma história de um Marte úmido e possivelmente habitável. Vamos mergulhar nas descobertas que marcaram 2025. A estrela de 2025 é a rocha Cheyava Falls, descoberta no final de 2024, mas analisada em detalhes somente este ano. Em setembro de 2025, a NASA anunciou essa rocha vermelha com manchas como pele de leopardo. Pode conter evidências de vidas antigas em Marte. Por quê? As manchas são compostas de minerais como vivianite, que na Terra estão ligadas a procedimentos biológicos. Imagine há bilhões de anos, micróbios marcianos podem ter deixado essas marcas. Os cientistas chamam de potencial bisionatura. Não prova definida, mas o mais próximo até agora. Isso vem da cratera G0, que já revelou camadas de sedimentos como em deltas terrestres. O Percy coletou amostras que mostram variações químicas, sugerindo água fluindo por longo período. Outra surpresa, rochas com veias de sulfato, indicando ambientes quentes e úmidos, ideais para vidas primitivas. Em 2025, análises do instrumento PILCH revelaram compostos orgânicos em várias amostras, moléculas de carbono que poderiam ser resquícios de vida. Um fato chocante. Se confirmado, isso significa que a vida surgiu 2 vezes no Sistema Solar, aqui na Terra e em Marte, o que muda tudo sobre o universo. Mas calma, as amostras voltam para a Terra na década de 2030, via missão de retorno. Até lá, o mistério continua. 2025 não foi só vitórias. Marte é hostil. O helicóptero Ingenuity, parceiro do Percy, continuou voando além do esperado, mas Poeiras reduziu a sua energia solar, forçando modos de economia. Percy enfrentou dunas traiçoeiras e tempestade, mas seguiu coletando amostra. Outras descobertas, evidências de inundações antigas na G0, como rochas balsáticas indicando vulcões ativos no passado. Isso sugere que Marte teve ciclos de água e lava, ambientes perfeitos para a vida emergir. O enigma maior é se vida existiu lá porque sumiu. Clima seco, perda de atmosfera ou ainda existe subterrânea? Em 2025, Percy perfurou rochas que podem responder isso. Cientistas da NASA dizem: é o mais perto que chegamos de provas de vida além da Terra. Mas o mistério persiste e Percy continua sua jornada solitária. 2025 foi o ano em que Marte nos deu esperança, rochas que podem provar que não estamos sozinhos. Perseverance continua sua missão coletando amostras que voltam em breve. Se vida existiu lá, o universo pode estar cheio dela. Qual mistério especial você quer desvendar a seguir? Deixe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, curta, compartilha e, é claro, ative o sininho das notificações. No Natureza e seus Mistérios, estaremos sempre explorando os cosmos inexplicáveis. Até a próxima descoberta. Imagine um mundo antigo, banhado por rios e lagos, onde a vida poderia ter sido florescido bilhões de anos atrás. Agora, em 2025, o rover Perseverance da NASA desenterra uma rocha que pode ser o elo perdido, sinais de vidas microbianas em Marte. Mas será que encontramos nossos vizinhos cósmicos ou apenas uma ilusão química?
Bem-vindos ao canal Natureza e seus Mistérios. E hoje vamos fazer uma jornada pelo planeta vermelho, onde a ciência encontra o mistério eterno da existência. Há bilhões de anos, Marte não era o deserto congelado que conhecemos hoje. Rios corriam, lagos se formavam e deltas se acumulavam, um paraíso primordial, onde a vida poderia ter surgido. Em 1976, a sonda Viking da NASA testou o solo marciano e detectou gás, um possível sinal de micróbio. Mas era um alarme falso, causado por química inorgânica. Décadas depois, meteoritos marcianos na Terra sugeriram fósseis microscópicas, mas novamente a ciência refutou estruturas pequenas demais para a vida. E os picos de metano detectados pelo Curiosity podem ser geológicos, não biológicos? Marte nos provoca há anos, mas em fevereiro de 2021, o Perseverance pousou na cratera Jezero, um antigo leito de lago, para caçar respostas definitivas. Em julho de 2024, enquanto explorava o antigo canal de Neretiv-Illis, o Perseverance avistou algo extraordinário, uma rocha chamada Jejuvawa Falls. Manchas minúsculas como pele de leopardo de 200 micrômetros a 1 milímetro. No centro, o composto orgânico, carbono, fósforo e ferro em anéis. A borda escura, rica em ferro e fósforo, sugere redução química, um processo que na Terra micróbios como Geobacter realizam para obter energia. Eles convertem óxido de ferro 3 em ferro 2, liberando vivianita. Da mesma forma, geigita surgem de micróbios redutores de sulfato. A rocha mostra argila e silt, preservadores perfeitos de vidas na Terra. E sinais de contato prolongado com água, uma trifeta, orgânicos, águas e reação redox. Pela primeira vez em Marte, tudo junto. Mas será biológico ou apenas químicas alienígenas? A ciência prospera no ceticismo. Poderia ser calor vulcânico criado sulfeto? Não, sem fontes termais por perto. Reações orgânicas em altas temperaturas? Improváveis, sem evidência de calor extremo. Acidez na água. A olivina próxima que se dissolve em ácido descarta isso. A NASA testou todas as hipóteses não biológicas e falhou em prová-las. Usando a escala de confiança na detecção de vida, isso pode ser nível 3 ou 4, algo que poderia ser causado por vida. Para subir 6 ou 7, precisamos de confirmações independentes e amostras na Terra. A missão Mars Simple Return, com um rover, foguetes e orbitadores, trará pedaço de Marte de volta na década de 2030. Lá, testes moleculares, hilaridade, a mão das moléculas e isótopos de carbono dirão se é vida, e se é marciana ou contaminantes da Terra. Se for vida, Marte foi habitável por mais tempo, talvez até recente, mas o impacto cósmico, se a vida surgiu 2 vezes no Sistema Solar, por que não em todos os lugares? Enquanto a equação de Drucker, que estima a civilização alienígenas, explode, de raro para ubíquo. A regera 0, 1 infinito, 0 vida. Não, um só. Somos únicos. 2 infinitas do universo. Marte, como cápsula do tempo da Terra primitiva, nos revela nossas origens. Vida na Terra veio de Marte? Ou vice-versa? Ou é panspermia interestelar? Essas são perguntas que não temos a resposta por enquanto. Mas quem sabe um dia a gente terá essas respostas mais claras. Mas enquanto isso, eu te convido para deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo mistério.
O que mais os cientistas temem quando o assunto é o fim do mundo? O fim do mundo é um tema que fascina e assusta a humanidade há séculos. Filmes, livros e teorias conspiratórias pintam cenários apocalípticos com asteroides gigantes ou invasões alienígenas, mas com base em dados científicos discutidos em contexto de desastres naturais e mistérios da Terra. Os especialistas temem ameaças reais e baseadas em evidências geológicas, climáticas e cósmicas. Esses medos não vêm de ficção, mas de estudos sobre eventos passados que quase extinguiram a vida no planeta. Neste vídeo, exploramos o que mais assusta os cientistas quando falamos no fim do mundo. Não o fim literal da Terra, mas o colapso da civilização humana ou extinção em massa. Supervulcões, a fúria enterrada na Terra. Um dos maiores temores dos geólogos é a erupção de supervulcões, como o de Yellowstone, nos Estados Unidos. Esse gigante já explodiu 3 vezes nos últimos 2 milhões e 100 mil anos. Cada uma delas alteraram o clima global. Cientistas calculam que uma supererupção liberaria milhares de quilômetros cúbicos de cinzas e magma. Imagine um cubo de material vulcânico de 13 quilômetros de altura, quase 2 vezes o Monte Everest. O medo vem da escala. Cinzas bloqueariam o Sol por anos, causando inverno vulcânico com queda de temperatura de até 5 graus. A agricultura global entraria em colapso, levando à fome em massa. Exemplos históricos como a erupção de Krakatoa em 1983 e Tambora em 1915 causaram tsunamis, resfriamentos global e um ano de verão com neves em julho no Canadá. O Yellowstone poderia destruir estados inteiros nos Estados Unidos em hora, com lavas de 1 metro de altura no Parque Nacional. Os cientistas monitoram sinais como de terremoto e inchaço do solo. Mas uma erupção surpresa seria catastrófica, sem tempo para evacuar bilhões de pessoas. Inundações de lavas, extinção lenta e devastadora. Ainda mais aterrorizantes são as inundações vulcânicas, que não cabem na escala comum das erupções VEI. Elas envolvem milhões de quilômetros cúbicos de magmas que se espalham por várias áreas, formando armadilhas como as da Sibéria ou da Índia. Esses eventos coincidem com a extinção em massa, a do Permiano-Triásico. Mais de 250 milhões de anos eliminou 95% das espécies. As do Deccan Traps, há 66 milhões, ajudou a acabar com os dinossauros. Os cientistas temem que o aquecimento global causado pela liberação do CO2 e metano elevam a temperatura em 5 graus, tornando os oceanos ácidos e tóxicos. Começa com terremotos e pilares de lavas de 50 quilômetros de altura, que duram centenas de milhares de anos. Hoje, com o clima já instável, um evento assim poderia acelerar o colapso ecológico, matando bilhões por fome, calor extremo e envenenamento ambiental. O medo é que as placas tectônicas ativas, como as da Índia ou Sibéria, possam reativar algo similar. O frio que congela a civilização. Do calor ao frio intenso, a idade do gelo são outro pavor dos cientistas. A Terra já viveu várias vezes como a criogeniana, quando o planeta virou uma bola de neve com oceanos congelados até o Equador e temperatura menos 50 graus globais. Só bactérias sobreviveriam perto de fontes termais. A última glaciação máxima foi há 110 anos. Os cientistas preveem outras em 100 a 1 mil anos, mesmo com o aquecimento humano atrasando o processo. O medo é as temperaturas caindo 10 graus no Equador, menos 50 nos polos, níveis do mar abaixando 150 metros, revelando pontes de terra
mas cobrindo os Estados Unidos e a Europa com gelos de quilômetros de espessura. Fome global, migrações em massa de guerra por terras férteis, na Austrália ou no Brasil. Sobrevivências dependeriam de tecnologia como gases estufas artificiais ou plantações resistentes ao frio, mas bilhões morreriam. Causas incluem variações na órbita terrestre, teorias de Milankovitch ou vulcões reduzindo CO2. Asteroides e cometas, a ameaça que vem do céu. Astrônomos como os da NASA temem impactos cósmicos como o asteroide que matou os dinossauros, objeto como a Fofis Passarão, perto em 2029, a chance é minúscula de colisão, nível 1 da escala Turino, como o cometa Bernardinieri-Bertin, de 100 a 200 km, o meteoro de Chelyabinsk, 2013, de só 20 metros, feriu 1.500 pessoas. Precisa de 5 a 10 anos para desviar, como na missão DART, que testou bater em um asteroide. Cometas das nuvens de Oort podem mudar a órbita por gravidade planetária. Um impacto grande criaria crateras de 10 km de tsunamis globais e poeiras bloqueando o Sol, levando à extinção. Agências monitoram néons, objetos que ficam próximos da Terra, mas um invisível poderia acabar com a humanidade. A parada da rotação da Terra é outro ponto que os cientistas ficam pensativos quando se fala nele. Geofísicos especulam sobre a Terra parando de girar. Improvável, mas aterrorizante. Se de repente forças de 3.000 G destroem tudo, humanos voam a 30 km por segundo. Um lado mais devagar. Eterno dia, calor escaldante, noites frias e mortais, ventos insanos, oceanos migrando para polos, campos magnéticos esfraquecendo e radiações solar fritando a superfície. A Lua já desacelera o dia em 1,7 milésimo por segundo por século. Em bilhões de anos, a Terra pode travar como a Lua. O medo é que eventos cósmicos ou internos aceleram isso, forçando a sobrevivência em cavernas ou zonas temperadas. Civilizações reduzida e primitiva. E se falarmos em guerras nucleares? O apocalipse feito pelo homem. Por fim, o medo mais imediato é a guerra nuclear. O relógio do fim do mundo já marca 100 segundos para meia-noite. A Rússia tem 6.000 ogivas, Estados Unidos 5.000 ogivas. Somente os dois países poderiam matar 78 milhões na hora, com vazamento de usinas como a de Chernobyl multiplicados por 440. Fuligem causaria um resfriamento de menos 8 graus. Cientistas temem que tensões globais levem a isso, como elites em bunker como Yamatua, enquanto o mundo volta à Idade Média. E é o fim que podemos evitar, mas o risco cresce com a proliferação. Mas a nossa conclusão é: preparação é a chave para a sobrevivência. Esses cenários assustam porque já aconteceram, ou são plausíveis como bases em dados geológicos e astronômicos. Cientistas monitoram vulcões, climas e céus. Mas o medo maior é a imprevisibilidade e nossa fragilidade. A Terra sobreviveu extinções, mas a humanidade, como fica? Preparações como missões espaciais, tecnologias climáticas e diplomacia podem ser a nossa salvação. O fim não é inevitável, mas ignorar esses mistérios podem torná-lo real. Fique atento aos sinais da natureza, ela não perdoa erros. Até o nosso próximo vídeo. Por bilhões de anos, viajamos sob um céu aparentemente silencioso, até que um dia o silêncio começou a responder. Ele vem de tão longe que nem o tempo o reconhece. Nomeado 3I Atlas, é o terceiro visitante interestelar a cruzar o nosso sistema solar. Mas este não é como os outros. Detectado em julho de 2025, o 3I Atlas vem de uma direção quase
retrógrada, viajando a mais de 110 mil km por hora. Sua composição, metais gasificados e emissão incomuns de CO2 e níquel não se assemelha a nada que conhecemos. E no dia 29 de outubro de 2025, ele se aproxima do Sol, no ponto máximo de sua jornada e do nosso mistério. O 29 de outubro, o dia em que o 3i Atlas passará atrás do Sol. Nesse instante, ninguém da Terra poderá vê-lo, nenhum telescópio o acompanhará, nenhuma transmissão o alcançará. Durante horas, talvez dias, ele ficará oculto. Quando reaparecer, ninguém sabe o que poderá ver. O que torna o 3i Atlas diferente não é apenas sua origem, mas o seu comportamento. Nós listamos 8 anomalias que tornam o 3i Atlas ainda mais diferente. Primeiro, a sua trajetória quase perfeita com um plano dos planetas. Segundo, atividades gasosas incomuns antes de chegar perto do Sol. Terceira, massa e tamanho superiores aos dos objetos anteriores. Quarto, emissão de elementos metálicos nunca observado em cometas típicos. Quinto, a produção de água a grandes distâncias. Sexto, conjunção solar no momento exato do perielo. Sétimo, velocidade e energia máxima no instante em que fica invisível. E oitavo é a hipótese que desafia a razão. E se não for natural? E se ele for realmente uma nave espacial de outros seres, e não uma rocha perdida, mas um artefato interestelar, projetado, enviado, talvez com um propósito que ainda não compreendemos? Se for verdade, o que muda? Para a ciência, seria a primeira evidência direta de tecnologia não humana fora da Terra. Para a religião, um choque de proporções cosméticas. Para a humanidade, a maior pergunta de todas: estamos prontos para não estarmos sozinhos? Durante milênios, a humanidade acreditou em deuses que habitam no céu, em mensageiros vindos das estrelas, em promessas que ligam o divino ao infinito. Mas a chegada de um visitante real, palpável, vindo de fora, obriga uma nova pergunta. A fé sobreviveria à evidência ou se transformaria com ela? Alguns diriam que ver uma criação não humana confirmaria a grandeza do universo e, portanto, de Deus. Outros diriam que a presença de outras inteligências anulariam nossa centralidade e nosso mito. Talvez o 3i Atlas não traga resposta. Talvez traga apenas um espelho para refletir o que acreditamos. Enquanto o Sol o envolve em calor e radiação, sensores da NASA e da ESA apontam seus olhos de aço. Mas se ele mudar de trajetória, se emitir sinais ou se simplesmente se desintegrar, tudo o que saberemos será depois. Quando o 3i Atlas reaparecer, talvez pareça apenas um cometa que passou, ou talvez algo diferente. Um vestígio, um sinal ou um convite. O que a humanidade fará com essa possibilidade dependerá de quanto ainda acreditamos e não no que já sabemos, mas no que ainda ousamos imaginar.